A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 do terceiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Mordomia da Família. Nesse trimestre continuaremos estudando sobre a mordomia. O que é ser mordomo do Senhor? É cuidar das coisas que o Senhor colocou em nossas mãos, que sejam aquelas coisas materiais, quanto as coisas espirituais, que não são nossos. São coisas do Senhor, são tudo do Senhor que Ele colocou em nossas mãos para que nós tomássemos conta, que um dia nós teremos que prestar conta de tudo que Ele nos deixou para que cuidássemos. Então, vamos continuar. Hoje falaremos da mordomia da família. O que é ser uma família? O que é ter uma família? O que precisamos fazer como mordomos de Deus com a família, que podemos fazer em prol de uma família feliz, uma família unida por Deus, unida pelo Espírito Santo, unida por Jesus, unida por um amor único, um amor fraterno, um amor que une pais e filhos, filhos e pais, irmãos. É uma família, um lar. Vamos ver o que nos diz o texto áureo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavras maravilhosas. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, cuidando do bem mais precioso que o Senhor colocou em nossas mãos. Um dos bens mais preciosos, que é a nossa família, que é mantermos a união, a comunhão entre a família. Uma família composta de pai, mãe, filhos. Uma família, uma instituição que Deus se alegra. Deus se alegra quando um homem junta-se a uma mulher em matrimônio, gerando filhos, constituindo uma família. Os filhos cuidando dos pais, os pais cuidando dos filhos. A nossa verdade prática. A família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja, pela qual devemos amorosamente zelar. Nossa família, que Deus nos deu, Deus colocou em nossas mãos para que zelássemos. Cada membro de uma família deve dar tudo de si em prol da felicidade, em prol da união dessa família. Cada membro
tem o seu trabalho, tem a sua tarefa, tem o que fazer para que essa família seja uma família unida, para que essa família seja unida por Cristo, uma família com amor fraterno, uma família que seja um bem do Senhor que Ele colocou em nossas mãos para que nós cuidássemos. Cada um é responsável por uma tarefa em prol dessa família, que é a nossa família, que Deus colocou em nossas mãos para que nós cuidássemos, que nós zelássemos, que é uma família de Deus. A leitura bíblica em classe está em Josué 24, versículo 14 e 15, e em Efésios 5, versículo 22 ao 25 e versículo 28. Vamos ler, Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem servir os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Belas e sábias palavras, que todo membro de uma família deve sempre ler esta palavra gloriosa, que é o manual como servir ao Senhor, o que fazer em prol de uma família feliz, o que eu posso fazer em prol da minha família. Uma palavra gloriosa que nós devemos ler, estudar, cada membro da família, e meditar sobre essa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como eu posso servir ao Senhor? O que tenho que fazer para que o Senhor se alegra com meus atos? O que eu posso fazer de melhor para servir ao Senhor? Eu e a minha casa, eu e a minha família. Cada membro tem a sua tarefa em manter a sua família unida, servindo ao Senhor. Cada um tem sua tarefa. Cada um da família é um mordomo e precisa ser um mordomo zeloso das coisas de Deus. Em Efésios 5, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher
como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Nesta palavra, essa santa e gloriosa palavra do Senhor, é um manual. Aqui, cada um tem a sua função no lar. Cada pessoa tem a sua função. Esse é o manual. Neste livro se encontra tudo que nós precisamos fazer para termos uma família feliz, uma família unida no amor de Cristo. Aqui está o manual como sermos o mordomo de Deus, como cuidar da família que o Senhor colocou em nossas mãos para que cuidássemos. O marido, ele é a cabeça da família, assim como Cristo é a família, é a cabeça da igreja. As mulheres, nós mulheres, devemos nos sujeitar a nossos maridos. E os nossos filhos respeitar, honrar os pais. Cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu dever de ajudar a cuidar dessa família, para que a família seja sempre unida no amor de Cristo. Assim como o homem ama a si mesmo, ele deve amar a sua mulher. Amar a mulher como ama a si mesmo. Porque o casal, a partir do momento que se casa, se une em matrimônio, ele passa a ser uma pessoa, uma só carne, como diz as Escrituras. Uma só carne. O casal torna-se ao casar. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O objetivo geral da lição de hoje é nos conscientizar de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Devemos zelar. O ponto central da nossa lição de hoje: a família é a primeira instituição criada por Deus. Família foi criada por Deus. Família tem que ser zelada por cada membro. Cada um tem que dar sua contribuição para que a família permaneça unida no amor de Cristo. Família, um lar onde cada membro se alegra ao chegar, ao unir a família. Quando a família está unida, é uma família feliz. Quando todo membro, desde o marido, mulher, os filhos, tenham aquele zelo de cuidar da família de Cristo, tem o mesmo objetivo de cuidar, não há inimigo, não há nada que possa destruir essa família. Quando todos trabalham no mesmo propósito, cuidar da família, ser mordomo
mordomo da família, que a família não me pertence, família não te pertence. A nossa família pertencem a Deus. É coisa de Deus que nós devemos zelar. E um dia você, vamos ter que prestar contas de tudo que fizemos a favor dessa família. Vamos dar conta de tudo aquilo que pudemos ter feito em prol da família e não fizemos. Nós vamos dar conta, que seja as coisas que nós fizemos, as coisas boas, aquele zelo que nós tivemos, e se também negligenciamos, vamos dar conta, que o Senhor vai requerer de nós. Família é do Senhor. Vamos zelar. A família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Todo processo é o plano revelado desde Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida. Quem não cuida da família, como diz Paulo, é pior que o infiel, como está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O propósito de hoje, de estudarmos essa lição, é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra seja o alvo de sua bênção, como está em Gênesis 12, capítulo 3. Deus se alegra com a família. Deus se entristece quando a família se separa. Deus se alegra quando há uma família unida, trabalhando no mesmo propósito, seguir junto até chegar a Canaã celestial, até chegar ao alvo que é o céu. Servir ao Senhor, juntamente com todos os membros da família. O Senhor se agrada. O Senhor se agrada da família. Antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. O Senhor Jesus confirmou essa instituição original e legal conforme a lei de Deus. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão numa só carne, como está em Mateus 19, versículo 4 e 5. Aqui está de maneira clara a origem do casamento como uma instituição divinamente estabelecida por Deus. Casamento, uma instituição divinamente estabelecida por Deus. Vamos ver a origem da família. O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Como diz em Gênesis 1, 28.
E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as demais. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, como está em Gênesis 12, versículo 3. Deus, ele se alegra com a família. Deus fica feliz em ver uma família unida em prol do mesmo objetivo, que é servir ao Senhor. Se há dúvida, o que fazer para que minha família seja feliz, minha família seja mais unida? Aqui está o manual. Cada um usando esse rico manual, aqui consta tudo o que precisamos fazer. Tudo o que precisamos fazer para sermos um mordomo fiel, um mordomo zeloso da família, a família de Deus. O princípio da monogamia. No plano original de Deus, para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Mas, infelizmente, depois da queda do homem no jardim do Éden, o homem se desviou do plano de Deus, do plano divino, e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, na Bíblia, narra a história de Lameque, filho de Metusael, que se deu início à prática da bigamia, isto é, homem possuir duas mulheres, ter mais de uma mulher. Tudo começou depois da queda do homem. Os princípios que regem o casamento cristão. Como manual, devemos seguir a Bíblia Sagrada. Aqui encontramos todos os princípios universais para o casamento. O princípio da monogamia, o homem ter somente uma mulher. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim, em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Estas são as palavras das Escrituras, que o homem deixará o pai, deixará a mãe para unir a uma mulher, para serem somente uma carne, um vivendo para o outro,
um sofrendo as dores do outro, um amando o outro, ambos se amando, ambos se cuidando. Aquele amor recíproco que Deus deixou para que começassem, depois dessa união, uma família, gerasse filhos e multiplicasse, e a família seria uma família, pai, mãe e filhos, unidos em matrimônio, unidos com o amor de Cristo, e cada um cuidando dessa família preparada por Deus, para Deus, e família de Deus. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia relata a história de Lameque, que deu início à prática da bigamia. O homem ter mais de uma mulher, ter duas ou mais mulheres. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia. Porém, Deus não se alegrava e não se alegra com tais atos. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos. E através desse abismo que o homem cai ao arranjar outras, a começar a ser infiel à família, infiel a Deus, a desobedecer à vontade de Deus, a Bíblia fala que um abismo, caiu no abismo, um abismo vai puxando o outro. Vão tendo outras consequências mais graves. Daí, começam a chamar os outros abismos, que é o incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes a essa, que desagrada a Deus, que cheira mal às narinas de Deus. Pecado grotesco, pecados imundos que o ser humano comete. Esses tipos de pecado que não agrada a Deus, que são vistos até pelos olhos humanos como uma coisa grotesca, escandalosa. Imagine por Deus. Deus sendo puro, imaculado, sem mancha, sem pecado. Se aos nossos olhos humanos nós vemos tais atos como uma verdadeira sujeira, imundície, imagine Deus. Deus que é puro. Que o Senhor tenha misericórdia do povo. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe
impõe-se o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como a vontade original do Criador para o matrimônio. O Criador constituiu a família. Família feita da união de homem com mulher. Uma união que somente a morte pode se separar. A morte pode separar o casamento. Na lei do Senhor. Deus, o Criador do matrimônio, ele não se alegra em ver um matrimônio, um elo, uma aliança entre o homem e uma mulher se quebrar. Segundo a palavra de Deus, casamento, matrimônio, a pessoa se une até que a morte os separe. Uma união, matrimônio entre homem e mulher. Quando isso não acontece, né? Quando deixamos a carne falar mais alto, quando o casamento separa, quando o homem quebra a aliança que fez com a mulher, as consequências vêm. Sofre todos que estão ao redor. Sofre os filhos, sofre vizinhança, sofre comunidade, sofre a igreja e sofre também o próprio casal. As consequências são grandes, refletem de geração em geração. Vamos continuar. O princípio da heterossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre, debaixo das bênçãos divinas. Quando Gênesis 2, 24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. O homem, a mulher, antes de unirem-se em matrimônio, em casamento, são duas pessoas, são duas carnes. A partir do momento que se casam, se unem matrimonialmente, se torna uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sobre a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Para se manter esse casamento como Deus quer, como a vontade de Deus, precisa que os dois, que o casal, homem e mulher, seguem no mesmo alvo, estejam caminhando pelo mesmo caminho.
tendo o mesmo propósito. Porque se um puxa para um lado, um quer ir para um lado, o outro quer desviar para outro caminho, como manter esse casamento? Como manter essa união perfeita? Como manter esse casamento se um vai para um lado, o outro vai para o outro? Então, é necessário que os dois estejam com o mesmo propósito. Os dois estejam unidos no amor de Cristo, para que juntos possam seguir o mesmo caminho, seguirem na mesma direção. E com a ajuda do Senhor, vão ter vitória. Vai ser uma família feliz. Haverá crises, haverá problemas, sim. Toda família tem seus problemas. Porém, o importante, o interessante da família cristã, daquele que serve a Deus, da família que serve a Deus, que eles vão lutar juntos. Lutar junto, crendo que Deus está no negócio, que Deus vai dar vitória. O importante é amarem-se, o importante é permanecer junto e ser vigilantes. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente, a cada dia. Una-se mais, que o casal possa se unir mais, possa renovar seus votos matrimoniais periodicamente, ser renovados, para que um não se canse do outro e o casamento possa chegar ao fim. Vamos lutar pela família, família do Senhor. A prioridade da família. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Vamos ver que prioridades são essas. Biblicamente, o cristão deve priorizar primeiro Deus em primeiro lugar. Segundo, sua própria vida, cuidar da sua própria vida. Por quê? Se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, não cuidarmos da nossa vida, como cuidaremos da vida do nosso cônjuge? Como cuidaremos da vida dos nossos filhos? Primeiro Deus, segundo, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos nos encher da graça, nos encher do Espírito Santo. Estarmos firmes para juntos podermos ajudar o cônjuge e ajudar os filhos, ajudar a nossa família. Em terceiro, vem o cônjuge. Em quarto, os filhos. E em quinto, a igreja local. Aí alguém pode indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar primeiro o reino de Deus? Sim, é verdade, primeiramente o reino de Deus. Entretanto, dentro da economia divina, há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus
diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Um obreiro que não cuida da sua família, como ele vai cuidar? Como ele vai liderar a igreja de Cristo? Primeiro, o obreiro precisa liderar a sua igreja, liderar a sua família, cuidar da sua família, para depois ele estar apto para cuidar das coisas de Deus, para liderar a igreja de Cristo. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde a sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Obreiro, cuide da sua família, zele por sua família, ame sua família, ficai atento com sua família, para poder zelar pela igreja de Cristo. O relacionamento entre pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Eles são herança e galardão de Deus. Os filhos não são nossos, são herança do Senhor. O Senhor colocou os filhos nas nossas mãos para que cuidássemos. Nós temos o dever de cuidar dos filhos. Os filhos são herança. Um dia Deus vai requerer essa herança. Deus vai pegar essa herança dele, porque é dele. Filhos não são nossos. São heranças do Senhor. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além do zelo espiritual, os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. Os pais têm que ter o zelo de instruir os filhos nessa gloriosa palavra. Aqui está o manual para cada pai instruir. Não sabe o que fazer com os filhos? Aqui está o manual. Leia, estude, medita e peça direção a Deus. Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Deus ama a família. É importante instruir os filhos na palavra de Deus. Os pais, é obrigação dos pais alertar os filhos quanto aos perigos. Os pais, eles têm mais experiência de vida do que os filhos. Muitos filhos, já ouvi aqui em casa e muitos também já devem ter ouvido nas suas casas. Minha mãe, quando fala uma coisa, escreve embaixo, acontece. Eu tenho até medo quando minha mãe fala alguma coisa. Se minha mãe fala para não ir em tal lugar, eu não vou porque eu tenho medo. Minha mãe falou. Parece que roga até praga ao termo que usa. Mas não é. É por causa da experiência de vida que nós temos. Na idade que nós estamos,
já criamos os nossos filhos, estamos tendo a terceira geração, os netos, né, ajudando a criar os netos, nós já temos uma experiência de vida maior. Pela experiência, nós sabemos que ali na esquina pode acontecer alguma coisa. A gente sabe, quando o filho quer ir em tal lugar, pela experiência nós sabemos se aquele é um bom lugar. Podemos até falar o que pode acontecer. São coisas óbvias para a nossa idade, porém, para a mente dos nossos filhos, sendo mais jovens, sem experiência, eles acham que nós estamos até rogando, jogando praga, sei lá como é que eles falam, né? Mas nós, como pais, nós devemos instruir e puxar a orelha quando for necessário. Filho errou, tem que ouvir que está errado. Isto vai servir para a vida dele mais adiante. Filhos que obedecem aos pais vivem mais felizes, vivem mais, têm menos problemas, sofrem menos. E os pais também devem, nós como os pais, nós devemos ser exemplo. Exemplo, os filhos geralmente vê os pais como espelho, como exemplo de vida. Devemos zelar pelos nossos atos, vigiar para que nós não sejamos maus exemplos para os nossos filhos. Que Deus vai requerer de tudo. Deus um dia vai fazer que a gente preste conta. Então nós temos que ser exemplo de amor conjugal, amor entre os pais, amor paternal e amor maternal. Os pais devem procurar ajuda de Deus para agir na hora certa, para usar as palavras certas, pedir sabedoria a Deus, que Deus dá de tudo que a gente precisa. Deus não nos deixa faltar nada. Tudo que necessitamos. Deus, Ele nos pôs como mordomo para cuidar das coisas dele, mas Ele não vai deixar nós sem ajuda. Que nós sem Deus, nós não somos nada. Deus, Ele nos dá as coisas, suas heranças para a gente tomar conta. Seus bens, seus talentos. Mas Ele nos ajuda e nos orienta. Como podemos fazer o que podemos fazer? Deus é maravilhoso. Deus é tudo para mim, é tudo para você. Hoje a família cristã, ela tem sofrido muitas ameaças, muitos ataques para ser derrubada, para ser separada, para ser destruída. Hoje, através de muitos homens, até governantes, materialistas, indiferentes ao bem comum, muitos estão se tornando agentes do inimigo. Agente do inimigo das nossas vidas, visando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por essa razão, nós cristãos temos que usar algumas estratégias poderosas para vencer os ataques.
os ataques do maligno que quer destruir a família cristã, quer destruir os lares. As estratégias são essas: valorização da palavra de Deus no lar. Nunca deixar essa palavra ser desvalorizada em nossos lares. Nunca deixar essa palavra tão gloriosa que muda as vidas ser esquecida dentro dos nossos lares. Diariamente temos que meditar, valorizar essa palavra no meio da nossa família. Tudo que nós fazermos, devemos estar nessa palavra. Está pautado nessa palavra. Tudo, não façamos nada de nós mesmos. Usamos o manual de Deus para que nossa família não venha cair em ruína. Valorizar a palavra de Deus no nosso lar. O culto doméstico, cultuar a Deus, reunir a família para cultuar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que tem feito em prol da nossa família. A leitura de boa e comprovada literatura cristã. E a constante vigilância e prática da oração. Oração não pode faltar. A palavra nos diz: orai sem cessar. Oremos em todos os lugares. Oremos em todos os momentos, para que o Senhor esteja sempre conosco, para que continue nos dando força para continuarmos de pé lutando em prol da família que é do Senhor. Que nós possamos lutar cada dia por essa família que o Senhor colocou em nossa mão, não deixando que o inimigo venha destruir. Que a palavra de Deus norteie o nosso lar. Que o Senhor possa continuar conosco, possa continuar nos dando sabedoria. Que cada membro da família possa fazer a sua parte, que cada um tem a sua tarefa, tem o seu dever de proteger a família. Uma família estruturada, uma família enraizada na palavra do Senhor, é uma família unida, que tem os problemas, mas que junto vencem qualquer batalha em nome do Senhor Jesus. Uma família, uns ajudando os outros. Enfim, chegamos à conclusão da nossa lição sobre a mordomia da família. É muito bom, maravilhoso falar sobre família. Família é muito bom. Um bem que Deus deixou em nossas mãos para que cuidássemos e zelássemos com muito amor. Lutássemos para que nada venha destruir a nossa família. Que nossa família seja protegida por Deus. A conclusão: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral nos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus.
Noé salvou sua família da destruição, porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus, com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Hoje nós podemos nos fazer essa pergunta. Escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que cada um possa falar como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E grandes vitórias o Senhor vai continuar nos dando. O Senhor é aquele que não nos abandona. O Senhor é aquele que cuida de nós, que zela por nós. E nós, como mordomos, vamos continuar sendo fiéis e zelosos. Vamos continuar cuidando da família. Família que é um bem do Senhor. Família que não é nossa, mas é do Senhor. Que nós possamos, estar sempre firmes na palavra do Senhor, meditando dia e noite. Que o Senhor continue nos dando sabedoria. E você que me ouve hoje, não desista da sua família. Não desista. Se o inimigo está lutando para destruir sua família, lute. Porque maior é o que está em nós do que o que está lá fora. Deus é o maior. Deus é o Todo-Poderoso, que cuida de mim, cuida de você, cuida da minha família, cuida da sua família. Lute, não se entregue. Não entregue o bem precioso de Deus, que é a família, nas mãos do inimigo. Você é mordomo de Deus. A família é de Deus. Zele, lute. Deus te dá força. Lute pela sua família. Não deixe que o inimigo a destrua. Que o Senhor possa te abençoar e continuar conosco. Deus te abençoe.